Caríssimos irmãos e irmãs, queridas crianças, hoje nós estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum. E a liturgia da palavra, ela nos fala de uma virtude muito importante, esta que o padre disse no início da celebração, e as crianças que estão aqui, muito atentas, ouviram o padre falar qual virtude foi essa, não foi? Sim ou não? Qual foi a virtude que o padre falou? Começa com U e termina com humildade. Humildade. Muito bem, parabéns, né? Então, nós vamos falar exatamente dessa virtude no dia de hoje, nesta celebração. Em primeiro lugar, porque antes mesmo do Senhor ensinar o que é a virtude da humildade e quão importante é esta virtude, nosso Senhor, Ele é o exemplo maior dessa virtude. Nosso Senhor, Ele é o protótipo da virtude da humildade, daquele que é humilde. E por quê? Em primeiro lugar, porque Jesus, Ele é Deus. E Ele, sendo Deus, se fez homem. Ele se rebaixou, Ele se humilhou, né? E quando Ele se faz homem, como cada um de nós, Ele não mostra a sua divindade. Ele omite, Ele esconde a sua divindade. Jesus, Ele se humilha para se fazer parecido conosco. Ele se fez em tudo igual a nós, menos no pecado, porque Jesus não cometeu pecado, porque Deus não pode cometer pecado, né? Ao mesmo tempo, nós vemos que Jesus, ele também se deixa humilhar-se, porque ele se faz criança, pequenino, ele se faz dependente de um outro ser humano, que foi a Virgem Maria, que foi São José. Ele se deixou ser ensinado por Maria e José. Ele aprendeu de São José a carpintaria. Ele foi obediente a José e Maria. Portanto, ele, sendo Deus Todo-Poderoso, se humilhou. E a sua humilhação chegou ao máximo no alto da cruz. Na cruz, Jesus foi pregado como o pior dos malfeitores. Ele foi pregado nu na cruz. Isso é uma humilhação tremenda. E Jesus foi morto no meio de muitas pessoas que o olhavam. Veja o quão Jesus foi humilde. E por isso, no Evangelho de hoje, Jesus, ele está na casa de um fariseu, um grande chefe dos fariseus, era um homem muito importante, religioso, e Jesus é convidado para jantar na casa dele. Mas aí o que acontece é que Jesus vai observando que aqueles que vão chegando, eles vão sentando nos primeiros lugares, né? Por quê? Porque eles querem ocupar os lugares mais importantes, porque eles querem ser vistos como pessoas mais importantes. E Jesus vai observando isso. Jesus presta atenção naquilo que está acontecendo. Então Jesus conta para eles uma parábola, dizendo: olha, quando vocês forem convidados para um lugar, um almoço, um jantar, num lugar importante, etc., não ocupe os primeiros lugares.
né? Porque pode ser que o dono da casa, que convidou você e uma outra pessoa, te peça para se retirar e aquela outra pessoa tomar o seu lugar. Ele diz: ocupa os últimos lugares, porque sendo assim, talvez aquele que te convidou te chame ao primeiro lugar. Ora, por que Jesus conta isso? Jesus está contando isso para dizer o seguinte: olha, nós não devemos buscar o reconhecimento das pessoas. Não precisamos ficar em busca disso, de mostrar a nossa posição, qual é a nossa posição diante da nossa sociedade, quantos bens eu tenho, o quão inteligente eu sou. Não precisamos ficar nos expondo para que os outros reconheçam, o quão você é inteligente, o quão você é poderoso, o quão você é isso, é aquilo. Jesus quer combater a virtude, ou melhor, quer combater o vício da soberba, quer combater o orgulho no coração dessas pessoas. E nós poderíamos dizer que a virtude da humildade é aquela virtude que regula duas tendências em nós: a necessidade do reconhecimento. Todos nós temos uma necessidade do reconhecimento e também um sentimento próprio de valor, que nós chamamos de autoestima, né? Então, a virtude da humildade regula essas duas tendências. Se eu tenho uma tendência exagerada para que as pessoas reconheçam aquilo que eu tenho e sou, eu estou me deixando levar pela soberba, né? Se eu busco a todo custo a minha autoestima, eu também estou me deixando levar pela soberba. E por isso, gostaria de trazer aqui, de uma forma muito simples e rápida, alguns sinais que podem ser evidentes em nós e que mostra que nos falta a humildade, né? Então, eu elenquei alguns deles aqui. Em primeiro lugar, pensar que o que você faz ou diz está mais bem feito ou dito do que aquilo que os outros fazem ou dizem. Ou seja, se eu disse, então acabou a conversa, né? Aquilo que eu disse, pronto. Ninguém pode ter um argumento melhor, né? E aquilo que eu faço melhor do que todo mundo, né? Então, eu gosto de fazer sempre as minhas coisas, não deixo ninguém fazer, porque ninguém faz igual a mim. Segundo, discutir sem razão ou, quando se tem razão, insistir com teimosia e de maus modos, né? Sabe aquela pessoa que ela está discutindo com o outro, mas ela sabe que não tem razão, mas ela continua a discutir. E quando ela tem razão, ela quer mostrar de qualquer jeito que ela tem razão. É teimosa, né? Eu tenho razão aqui, eu tenho razão. Depois, dá o teu parecer sem que te peçam, ou sem que a caridade o exija, né? É aquela pessoa que quer dar opinião em tudo, né? Às vezes ela não sabe nada sobre aquele tema, mas ela quer dar opinião. Ela quer dar opinião ao médico, né? O médico que estudou, mas ela quer dar opinião ao médico. Olha, doutor, você tem que fazer isso, né? Quer dar opinião para o padre, você tem que ser assim, né? E quer falar para o outro, seja, mas ninguém pediu a tua opinião, né?
Ou seja, e às vezes, de fato, quando a caridade necessita, nós precisamos opinar. Mas a gente precisa ter esse discernimento, né? Depois, se doer porque os outros são mais estimados do que você. Se alguém é aplaudido e eu não sou, né? Se uma pessoa é mais querida do que eu, né? Mexe com o meu ego, né? Mexe comigo, não? Depois, negar a desempenhar serviços inferiores. Eu lavar um banheiro? Catar lixo? De jeito nenhum. Fazer isso, fazer aquilo? Né? As crianças, só. Quando a mamãe pedir, ó, vai lavar o banheiro, vai lavar o banheiro. Vai tirar o lixo? Vai tirar o lixo. Vai cuidar do quarto? Cuida do quarto. Né? É assim que a gente vai aprendendo a ser uma boa pessoa. Né? E depois dessas indicações que podem revelar que precisamos buscar a virtude da humildade, vamos olhar para algumas dicas práticas para que a gente possa alcançar essa virtude, né? Bom, a primeira dica é a seguinte: ter pobreza de espírito. O que significa ter pobreza de espírito? Significa que tudo aquilo que eu faço de bom, eu entendo que não sou eu quem faço, mas é a graça de Deus que faz em mim. Ou seja, quando eu colaboro com a graça de Deus, eu faço algo de bom. Por isso Jesus nos diz: sem mim nada podeis fazer. Então, aquele que busca a virtude da humildade tem pobreza de espírito. Segundo, ter retidão de intenção. Ou seja, fazer tudo por amor a Deus. E não fazer algo para aparecer, não fazer algo para ser aplaudido, não fazer algo meramente para ter um reconhecimento. Não que essas coisas sejam ruins. Quando nós fazemos algo e alguém aplaude, isso não significa que é ruim. O ruim é quando eu faço isso somente para ser aplaudido. Aí que está o problema. Não é? Ou seja, ter sempre intenção reta. Fazer por amor a Deus, para dar glória a Deus. E não em busca somente de elogios, de aplausos. E depois também, saber receber um elogio, né? Às vezes a pessoa ela tem uma falsa humildade quando ela recebe um elogio, quando diz, puxa, você fez isso muito bem. Ela, não, eu não sei fazer isso, né? Eu sou muito ruim. Não... Ela vai dizendo isso exatamente para a pessoa dizer o contrário. Não, você é muito boa. Você fez isso muito bem. Ela quer encher mais o ego dela, né? Ou seja, uma pessoa humilde e madura, ela recebe um elogio de uma forma simples. Muito obrigado, né? E no seu coração, no seu pensamento, ela eleva isso logo a Deus. Senhor, tu que me destes a graça de fazer isso. Porque se eu vou alimentando aquele elogio, olha como eu sou bom, como eu fui capaz de fazer aquilo, depois a minha soberba, meu orgulho, está lá no alto. Né? Se alguém assoprar, eu caio. Né? Depois, conhecer suas próprias qualidades e seus próprios defeitos.
A humildade, diz Santa Teresa, é a verdade. Aquele que consegue ver a sua alma como vê o seu corpo no espelho, consegue ver suas qualidades e também os seus defeitos. E depois, saber também sofrer uma correção, né? A pessoa humilde, ela sabe receber uma correção. Ela percebe quando ela falhou e o outro está te corrigindo, porque quer o seu bem. E por isso agradece. Não fica de cara feia com o outro, né? Ah, essa pessoa está achando que é melhor do que eu, quer me corrigir. Não. A correção, quando bem feita, é uma ação caritativa. É um ato de caridade. E por fim, saber reconhecer as qualidades e virtudes do outro e se alegrar por isso. Às vezes, nós somos muito rápidos para olhar os defeitos do outro, né? Nós achamos defeito rapidamente no outro. Mas às vezes temos muita dificuldade de achar as qualidades, de achar as virtudes. E às vezes pior, ou seja, nós não conseguimos nos alegrar quando vemos alguém fazer algo de bom que está ao nosso lado. Às vezes o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso pai, a nossa mãe. Ou seja, se alegrar com as virtudes, com as qualidades do outro. Então, eis aqui algumas dicas para que possamos contrair essa virtude humana que é tão importante para a nossa vida. Ela que é o alicerce de todas as outras virtudes. Se não há a virtude da humildade, certamente não haverá outras virtudes. Por isso, peçamos a graça de Deus, Ele que é manso e humilde de coração, para que nós também tenhamos um coração humilde. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.